Graça e paz, bem-vindo ao Semente de Vida. Esta é a live número 1 aqui no TikTok e o meu coração está muito expectante daquilo que Deus vai fazer nesta noite. Você é o meu convidado especial. Vamos receber um homem de Deus cheio de unção e da glória de Deus. Um salmista que adora com o coração, que adora com o seu espírito e que tem sido uma bênção nos ministérios em Portugal. Seja bem-vindo, eu o convido a entrar, a juntar-se a nós, porque nesta noite Deus tem coisas grandes para falar no meio de nós. Eu creio de todo o meu coração que vamos ficar impactados com o testemunho do salmista José Lebre. Nós iremos estar a falar com ele e eu creio que vai ser uma bênção. Vamos fazer algumas perguntas, ele terá a oportunidade de nos dizer aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor tem falado com ele, e estou certo que vai impactar a sua vida e o seu coração. Então, seja bem-vindo a esta live número 1 do Semente de Vida. Eu sou o Evangelista Vítor Garcia, pode-me seguir no TikTok, Evangelista Vítor Garcia, e seja bem-vindo. Ponha os seus comentários, ponha os seus likes, siga aqui o Semente de Vida através do meu TikTok, e eu creio que você vai ser muito abençoado com os conteúdos que nós vamos postando todos os dias. Seja bem-vindo, eu estou aqui a aguardar algumas pessoas que vão entrar. Eu quero dar as boas-vindas ao Tiago Leal, seja bem-vindo, à Margarida também, à Margarida Perei, ao Henrique Almeri, seja bem-vindo também, ao Tiago Leal eu já disse, ao Gonçalo Carvalho também, que já acedeu. São todos bem-vindos. Esta é uma live onde nós falamos do amor de Deus, mas acima de tudo falamos da palavra de Deus, de versículos que eu tenho a certeza, de partes da palavra de Deus que vai impactar a sua vida e vai impactar o seu coração. Seja muito bem-vindo. Eu vou-lhe pedir que você possa partilhar esta live. Eu confesso que é a minha primeira live. Ontem fiz um teste, mas foi apenas isso, um teste. E eu creio que hoje você vai ser abençoado. Creio de todo o meu coração, porque o Espírito Santo se faz presente quando nós falamos e glorificamos das obras e da redenção que há em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo. Eu não consigo ver aqui todas as pessoas que estão online, a quantidade de pessoas, isso também não é importante. Nós tanto falamos a palavra de Deus para uma pessoa, como para 10, como para 100. Quero também dar as boas-vindas à Manuela Melo, que honra tê-la aqui nesta live do TikTok. E eu estou certo que o tema que vamos falar hoje e o conhecimento do salmista que vai impactar também a sua vida. Um homem com um coração muito sincero em Deus, com uma adoração que impacta o céu. Quero agradecer ao Fortunato António, ao Nuno Miguel, à Maria dos Anjos. Sejam bem-vindos, vão partilhando esta live. Eu creio que você será muito abençoado. De todo o meu coração. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa nesta noite falar ao seu coração tudo aquilo que tem sido as suas orações diante de Deus, que Deus possa o abençoar com poder e glória. Paizinho querido, em nome de Jesus, nesta noite nos derramamos em Tua presença e te pedimos para que o Senhor tome a primazia desta live, que o Teu Espírito nos conduza à Tua santa palavra, que o Teu Espírito nos conduza em triunfo, mas acima de tudo, Senhor, traz até esta live aquelas pessoas que o Senhor quer falar, que o Senhor quer tocar, que o Senhor quer curar, que o Senhor quer libertar. Esta é a oração do meu coração, uma oração sincera diante de Ti. Faz-te presente neste lugar e que esta live, toda esta live, seja para a Tua honra e a Tua glória. E eu te peço, no nome de Jesus. Peço-lhe que vá compartilhando a live. Bem-vindo, Adriano Lopes. É uma bênção tê-lo aqui nesta live, em nome de Jesus, que você seja amplamente abençoado. Eu creio que o salmista José Lebre, mais um pouquinho, eu já o vejo aqui, poderei estar a convidá-lo, e ele sim é o meu convidado de honra. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, cada vez que você entrar nestas lives, todos os dias, às 21 horas, você vai ver convidados de honra, convidados que a sua vida são um testemunho vivo, impactante, que os dons que eles revelam no seu coração e a obra que fazem para o Senhor é digna de ser mencionada. Então, o salmista José Lebre, eu fiz no vídeo de apresentação, vocês puderam ouvir um pouquinho
daquilo que é o seu amar, o seu adorar, o seu louvar a Deus, mas eu creio que Ele hoje vai nos trazer uns louvores e uma adoração que vai impactar a sua vida. Tenho a certeza disso. Deixe-me ler aqui um versículo enquanto o salmista não chega, para que você possa meditar nesta palavra comigo. Diz-nos no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 13, o seguinte: Deus nos diz nesta noite: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, disse o Senhor, quem impedirá? Esta é uma pergunta que Deus nos faz nesta noite. Quando Ele age, quem impede o agir de Deus? Quando Deus nos quer livrar a sua vitória, Ele pode impedir o seu agir. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a glória, Ele tem toda a majestade. Quando Deus deseja operar em sua vida, quando Deus quer operar em sua vida, ninguém impedirá. Ninguém pode impedir. Olha, o inimigo da sua vida não pode impedir Satanás de tentar matar, roubar e destruir. A palavra de Deus nos diz que o nosso inimigo anda ao derredor, bramando, irritado como um leão, a ver se pode tocar na nossa vida, mas não pode tocar, porque nós estamos guardados na palma da sua mão. E eu creio de todo o meu coração, no meu espírito eu creio isso. Satanás não toca na nossa vida, nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa família, no nosso trabalho. Ele não tem poder nem autoridade, porque nós não damos legalidade. E porquê que ele não tem autoridade? Porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, em sinceridade de coração. Talvez você possa me estar a dizer: evangelista, você não sabe a minha vida. Se você soubesse a minha vida, você não ia dizer isso. Eu duvido que Deus me queira. É claro que Deus quer. Deus quer caminhar consigo, Deus quer falar à sua vida, Deus quer direcionar a sua vida, a sua família, Deus quer direcionar as suas finanças. Deus quer trazer vida, mas não é somente vida, é vida e abundância, para que o seu coração se alegre, para que você tenha prazer, alegria de ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, você deve permanecer firme, sabendo que Deus tem um profundo amor pela sua vida. Sabe, muitas vezes nós temos dificuldades de sermos e de nos sentirmos amados. Mas em Deus nós podemos saber isso, porque a palavra de Deus nos garante. Deus ama a nossa vida, Deus ama o nosso coração. Nós podemos estar no erro, nós podemos estar a fazer algo que sabemos que não agrada a Deus, mas todos os dias é um dia de batalha, de vitória, para nós sermos confrontados com a palavra de Deus, sermos confrontados com a voz de Deus. E ao sermos confrontados com a sua voz, nós seremos transformados. Como dizia o apóstolo Paulo, nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Deixe-me trazer uma linguagem mais simples. Nós seremos transformados passo a passo, de grau a degrau, expectantes que Deus opera na nossa vida. Quantas vezes nós acordamos e o dia parece não iniciar bem, mas nós podemos ter a certeza absoluta que o Senhor vai falar ao nosso coração e vai direcionar o nosso caminhar. O nosso trabalho será próspero, as nossas amizades serão prósperas, o nosso relacionamento familiar será próspero, porque Deus, através do seu Espírito, fala ao nosso coração. Então hoje você guarda este versículo no seu coração. Operando Deus, ninguém pode impedir. E Deus quer agir eficazmente na sua vida, fazendo com que você tenha vida e abundância, que seja próspero, que tenha saúde, que tenha bênção. Então guarde este versículo bem no fundo do seu coração. Isaías 43, versículo 13. Sublinhe na sua Bíblia, para que você, sempre que estiver desanimado, possa correr para a palavra de Deus e meditar e entender que esta é uma palavra de Deus para si. Agindo Deus, ninguém impedirá. Deixe-me dar aqui as boas-vindas. Eu peço que, se possível, se façam presentes através de comentários. Eu não estou sempre a olhar para os comentários, confesso, mas de vez em quando gosto de ver aquilo que vocês escrevem e quem está na live, porque eu sinto-me honrado com a vossa presença. Vocês também são convidados especiais nesta noite. Eu quero agradecer à Vandi Costa. Obrigado por estar aqui nesta live, por fazer-se presente. Também
Eliá, que bênção! Eu visito muitas vezes a live dela. É uma mulher que traz às 5 da manhã do Brasil uma mensagem viva, uma mensagem de amor, uma mensagem que abraça. Então não se esqueça, no seu TikTok, você pode ver aqui, ela está aqui. Corra para a live dela para ser, ao início da manhã, abençoado por aquilo que o Senhor tem direcionado a sua vida e tem falado ao seu coração. Seja muito bem-vinda, amada, a esta live. E eu tenho a certeza que um dia destes também quero honrar a sua vida, o seu ministério, trazendo aqui esta live como convidada de honra. O meu muito obrigado. Eu não sei se o salmista José Lebre já se encontra aqui. Salmista, se você aqui estiver, ponha um comentário. Eu faço questão de o chamar para você estar aqui a falar comigo. Amém? Que versículo poderoso este. Escreva aqui nos comentários se este versículo impactou a sua vida. Agindo Deus em seu favor, nada pode ser contra. Talvez você me possa perguntar assim, eu já tenho aqui o meu convidado, talvez você me possa perguntar, mas evangelista, como é que Deus muitas vezes opera? Eu muitas vezes sinto que a caminhada é tão difícil. Olha, ainda é mais difícil sem Deus em sua vida para agir na sua vida. Então abrace Jesus, porque o amor de Deus é firme e constante para com a sua vida. Deixe-me convidar aqui o salmista. Eu já enviei, espero que ele apareça. Vamos ver. Que benção. Deixe-me ver aqui. Consegue-me ver assim? Shalom. Shalom. Amém, amado. Deixe-me só puxá-lo aqui para nós estarmos juntos. Aguarde só um momentinho. Vamos lá ver. Eu é que fico aqui um bocadinho fora. Não, tranquilo. Eu só quero puxá-lo aqui para, pelo menos para o ecrã principal, já será muito bom. Ora, deixa-me lá ver. Assim. Amado. Vamos, aguarde só um momentinho que nós vamos falando aqui um pouquinho. De qualquer maneira, eu vou puxá-lo assim que tiver a oportunidade. Deixa-me só ver aqui o que é que eu posso fazer rapidamente. Aguarde só um momentinho. Graças a Deus pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça. E é uma honra tê-lo aqui conosco, salmista. O privilégio é meu. Muito contente, muito expectante do nosso diálogo e daquilo que nós vamos falar. Agradecer-lhe a honra de ter aceito aqui o convite. Olha, eu é que agradeço, evangelista, agradeço sinceramente de todo o coração ter-se lembrado de mim e poder participar sem dúvida um privilégio. Apesar de que não estou nas melhores condições ainda por cima para cantar, porque ontem ministramos à noite lá no culto e tenho andado assim muito cansado, mas a gente entrega sempre o melhor para Jesus, sempre o que nós temos é para deixar no altar e para deixar no trono. Sem dúvida. Salmista, deixa-me mais uma vez agradecer a honra de ter aceito o meu convite, nem sequer questionou nada, não pediu absolutamente nada, o facto que eu lhe quero agradecer de coração. Não nos conhecemos pessoalmente de falar mais do que 15 segundos. É verdade. Várias vezes quando eu visito a sua igreja, que você vai dizer qual é a igreja, nós nunca trocámos uma palavra, mas eu fui tão impactado pela adoração que você ministrou na sua igreja, que eu disse, quando eu tiver a oportunidade, eu vou convidar o salmista a vir à minha live. E então, assim é. Eu estou aqui trazendo e querendo honrar a sua vida e honrar o seu ministério. Salmista José Lebre, qual é a sua igreja e o seu ministério? Shalom para todos os que estão aí a ouvir. Olha, eu primeiro quero dizer
que estou muito agradecido e sinto-me um privilegiado de poder fazer parte desta live e poder contar comigo e lembrar-se de mim e do meu ministério para podermos compartilhar um pouco de tudo o que envolve a palavra, de tudo o que é do reino, tudo o que é de Jesus, a gente poder compartilhar uns com os outros, compartilhar, acho que isso faz parte da essência daquilo que é verdadeiramente sermos cristãos. E para mim é sempre um privilégio e uma honra podermos compartilhar, não é? Em segundo, deixa-me só desculpar aqui pelo TikTok, não é meu, é da minha esposa, que ela trabalha com aquelas cosméticos, e então, como eu não tenho um TikTok pessoal, eu estou a utilizar o dela. Mas as pessoas até podem estranhar, Beauty Cosmetics, player não. Salmista, não é nada estranho. Aliás, todos os irmãos que visitarem aqui a live, sigam também o TikTok do salmista e da esposa. Eles têm uma área de negócio, entre, descubra, e sabe uma coisa, seja abençoado, porque quando nós compramos a quem é abençoado, somos muito abençoados. Então seja um abençoador também do salmista a nível do seu ministério. O seu ministério deriva também do seu trabalho, aquilo que é a renda do seu trabalho também. Eu falo por mim, tenho a certeza, não é que nós nunca falámos nisto, mas certamente grande parte das suas finanças na área do seu negócio é para o seu ministério, é para abençoar o seu ministério. Então você visita a página aqui do salmista, da esposa do salmista, e conheça o que tem para vender e o negócio que tem. Eu confesso, não conheço, mas tenho a certeza que é uma bênção e que pode abençoar a sua vida. Salmista, qual é a sua igreja? E então, qual é o seu ministério? Eu sei, mas diga aqui para todos nós sabermos. Eu pertenço ao Ministério Pentecostal Shalom, a igreja Pentecostal Shalom é uma igreja que é apostólica, profética, e ela é pentecostal também, não é? É uma igreja, nós temos em Portugal cerca de 10 igrejas, salvo erro, só em Portugal, temos algumas também no estrangeiro. Já estou neste ministério há 5 anos, que estou neste ministério, apesar de que o Ministério Shalom em Portugal já tem 18 anos. Mas eu só faço parte deste ministério a partir do ano 2020. E criei ali uma conexão com a Shalom de Almada, apesar de morar em Lisboa. O Senhor me levou para lá e empurrou-me literalmente para aquela igreja, é onde estou a servir nos últimos 5 anos ali como líder de louvor da igreja de Almada. Amém. É uma bênção. Deixe-me, eu tenho que falar do ministério da igreja Shalom, tenho que falar. A igreja Shalom é um ministério muito abençoado em Portugal. Amém. Quem lidera este ministério, amados que estão aqui na live, é o apóstolo Rui Maia. O apóstolo Rui Maia é um homem de Deus que tem um coração enorme. Eu falo como evangelista, como servo de Deus, sempre que o visito, sempre me honra, sempre me honra. Um homem de amor, um servo de excelência, um apóstolo que é uma voz profética na nação portuguesa. Talvez, irmãos, alguns que estão aqui na live possam dizer: evangelista, nós estamos no Brasil, nós estamos em Moçambique, nós estamos em Angola, mas quem sabe um dia você virá a Portugal. E se vier a Portugal, faça questão de conhecer o Ministério Shalom. É uma igreja, em grande parte de etnia cigana, para não dizer totalmente, mas tem algo que desperta o meu coração. O amor dos irmãos por todos aqueles que visitam, e eu sou prova disso, porque sempre me senti amado e honrado. Uma palavra profética muito direcionada para os corações daqueles que querem ouvir e ter paixão pelo amor e pela obra de Deus e pela palavra de Deus. Então, o Ministério Shalom é do apóstolo Rui Maia como liderança principal, e depois tem várias igrejas, tal como o salmista disse. Ele disse 10, eu pessoalmente até acredito que é mais, só em Portugal. Depois Sim. Tem no Brasil também, tem em Espanha, e é uma bênção. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, talvez você não saiba. Em outubro, certo, salmista? É dia 27 e 28 de outubro. Isso, 27 e 28 de outubro, o Ministério Shalom recebe no Porto o apóstolo Luís Hermínio, que virá para a conferência anual da Shalom. Eu
já lá tive uma vez com o apóstolo Luís Hermínio e foi uma bênção. Se você em outubro estiver em Portugal, não perca a possibilidade de ser abençoado, conhecer o Ministério Shalom e ouvir uma palavra de vida, de bênção e de edificação para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Amém. Amém. Salmista, Igreja Shalom em Almada, com a liderança do pastor Zélio. É uma bênção. Pastor Zélio Serrano, é uma bênção. Temos estado ali, ele já está lá também. A Igreja de Almada tem sensivelmente 8 anos. Nós temos 8 anos ali em Almada. Não, temos mais. Temos 4 anos e meio com o pastor Zélio e temos 7 anos com o Bispo Torrão. Então já são 7 mais 4, já faz 11 anos, já fez 11 anos a Igreja de Almada. Eu pessoalmente tive a oportunidade de ministrar uma vez na Igreja Shalom de Almada, foi uma bênção. Pregou lá. Amém. Pessoalmente sou amigo de sentar à mesa, já não fazemos há alguns meses, do Bispo Torrão, que é um homem de Deus também, uma bênção, um bispo que auxilia, sempre com uma palavra amiga com a sua esposa, que são uma bênção, um casal que são uma bênção, e talvez você possa me dizer, evangelista, mas você diz que toda a gente é uma bênção. Bem, deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu pessoalmente gosto de ter comunhão com homens e mulheres de excelência. Sem dúvida. Eu sento à minha mesa as pessoas que eu tenho prazer em ter comunhão e aprender com elas. O princípio da sabedoria é nós sermos impactados e aprender com todos. Mas pessoas sábias que expõem a sua vida, abrem-nos a sua vida e têm ministérios de excelência, são pessoas que eu convido para sentar à mesa. Então, um abraço ao Bispo Torrão também. Queria mencionar aqui nesta live, não somente o pastor Zélio, como o Bispo Torrão e o apóstolo Rui Maia. Eu não tenho palavras sequer para falar da sua vida, do seu ministério, a honra e o amor que ele tem pela minha vida e pelo meu ministério. Amado, eu queria lhe fazer uma pergunta que nós gostamos sempre de fazer. Esta é a primeira live, é o convidado de honra e de excelência. Mas eu gosto muito de fazer esta pergunta. Como é que conheceu e entregou o seu coração e a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo? Então, evangelista, isto já venho de muitos anos de uma família, pronto, entre aspas, uma família cristã, porque a minha avó, ela já foi batizada nas águas numa igreja evangélica no início da década de 80. Entretanto, a minha falecida mãe também foi batizado ali em meados dos anos 80, também 86, 87. Eu sou de 82, então cresci praticamente com essa cultura de cristã, não é? de fazer a escola dominical, de aprender um pouco das escrituras, de fazer aquelas atividades típicas de criança no meio cristão. Então daí foi, eu acho que isto no fundo é um privilégio. Não conheci o que é o mundo, não conheci a outra parte da moeda, a não ser depois em adulto, mas isso depois, se houver oportunidade, já lá vamos. Mas eu nasci criado num lar cristão em que foi-me passado um legado da minha mãe, que era uma verdadeira adoradora, que ela já não está entre nós, mas ela era uma verdadeira adoradora. Ela era uma mulher que escreveu canções, muitas canções, centenas de canções. Uma mulher que no final mesmo dos anos 80, ela foi a primeira mulher cigana a entrar dentro de um estúdio de gravação e gravar canções para Jesus. E isso era, nessa altura, não era muito comum, não é? Era uma coisa... Em que ano, Salmista, em que ano? Ela gravou em 89, a primeira cassete, na altura era cassete. Ainda eu não era convertido, Então eles gravaram aqui, sabe onde é Evangelista? Aqui a Capu. Sai. Ali na Gago Coutinho. Ali tinha um estúdio de gravação, que já não existe mais, mas havia um estúdio de gravação chamado Estúdio de Gravação Peniel. Foram lá que eles gravaram. Em 89 era apenas um bebê, uma criança, tinha 7 anos ou 8, uma coisa assim. Lembro-me deles lá gravarem a primeira cassete, assim, de músicas cristãs, e isto no meio dos ciganos era realmente um grande passo, não é?
um grande passo a nível mesmo cultural, das pessoas gravarem e músicas para Deus, para Jesus. Ela compôs quase todos os temas dessa cassete, apesar de que foram vários cantores da igreja lá a cantarem, mas pronto, isto para dizer que eu depois batizei-me em 96, em março, dia 30 de março de 96. Já vai fazer 30 anos para o ano que vem que eu sou batizado pelas águas, batizei-me com 14 anos, salvo erro, 13, 14 anos. Depois, pronto, foi uma vida inteira dedicada ao altar, porque sempre envolvi-me com o mundo da música, da adoração, de querer aprender, de querer fazer. Depois, como produtor, também produzi muita música, porque não havia muitos, lá está. Eu dediquei-me muito à produção musical. Quase tudo o que se gravava, eu não digo tudo, mas para aí 90%, 80% do que se gravava a nível de música cristã cigana em Portugal passava quase tudo pelas minhas mãos. Mesmo, eu entrei para um estúdio de gravação para produzir um álbum com 16 anos. E depois logo daí nasceu, como é que se diz, o bichinho cá dentro de querer aprender e produzir e fazer. Até que depois Deus faz aquilo que Ele quer e a gente às vezes nem entende, mas Deus apanhou em mim e separou-me para um outro ministério, que é o da adoração, que é o do salmodiar, que é o de ministrar a adoração e de liderar outros nessa caminhada de adoração. Que bênção, que bênção. Bom, lá está, não tinha conhecimento, mas então nasceu num lar cristão com uma mãe abençoada que também tinha adoração no seu coração. É verdade, é verdade. Ou seja, fica aqui também como um testemunho aqui nesta live. Quando somos pais abençoados e tementes a Deus, os nossos filhos, não há como Sem dúvida. nos desviarem. É uma realidade. E ter o privilégio de nascer num lar cristão, eu pessoalmente não tive salmista. Eu converti-me com 18 anos, sou filho único, mas não sei o que é ser criança nos bancos da igreja. Então é sempre uma bênção ouvir testemunho de alguém que nasceu num lar cristão e que teve a sua caminhada sempre no amor e na proteção de Deus. Não quer dizer que eu tenha, às vezes, sabe, salmista, às vezes eu ouço testemunhos da pessoa, eu tive problemas com álcool, eu tive problemas com droga, eu era maltratado, os meus pais tratavam mal. Eu não tive nada disso. A única coisa que eu tinha era um vazio muito grande no meu coração. Era a única coisa que eu tinha, era este vazio, que não tinha explicação. Eu não tinha explicação para este vazio. E com 18 anos abracei o Senhor Jesus e foi impactante naquela altura porque a alegria inundou o meu coração. Então é uma bênção saber aqui como pegou o seu coração a Jesus e como fez dele o Senhor da sua vida desde sempre, não é? É uma bênção. Então, isso vai para a próxima pergunta. O dom de salmista nasceu praticamente consigo. É um dom já desde o ventre da sua mãe. Sim, porque nós na família éramos muito musicais por natureza. Pronto, o meu falecido avô era um homem que tocava muito bem a guitarra, que cantava muito bem e que viveu uma grande parte da vida dele em Espanha. Imagino que lá está, nos anos 70, 80, a música cigana portuguesa ela não tinha muita, pronto, não tinha muita força, vou utilizar esta expressão, não tinha muita evidência, não era? Então, como ele viveu em Espanha muitos anos, a música cigana espanhola é a base da música toda em Espanha, né? Porque nós sabemos que a música tradicional espanhola vem do cigano, que é o flamenco. E então, como ele viveu muitos anos no sul de Espanha, em Sevilha propriamente, então ele tinha isto muito enraizado dentro dele e os filhos dele, todos os meus tios tocavam guitarra, cantavam, uns dançavam, outros cantavam e assim, pronto. Inclusive depois a minha mãe também cantava, juntamente, e o meu pai também, que já faleceu, também tocava guitarra, porque o pai dele, que era o meu avô, já tocava guitarra. Então isto vem de uma família também de música. Eu, por exemplo, olha, eu tenho um filho também único, com 15 anos, e eu neste momento até vou aqui mostrar. Eu estou no quarto dele, porque ele tem um setupzito com um mini estúdio de gravação, e em que toca quase todos os instrumentos, toca baixo, toca guitarra, toca tudo o que houver, ele toca. E aproveitei, como em casa não tenho um setup meu, vim aqui para o mini estúdiozinho dele para fazer a live, pronto. Mas isto já vem de família, pronto, a musicalidade já vem de família.
Que bênção, que bênção. Salmista, o que é a adoração profética? Porque no vídeo que eu coloquei isso chamou-me tanta atenção, porque foi uma ministração que veio do trono da graça. Verdade. E ao ministrar, da forma como estava a ministrar, se não fosse trazida ao seu coração pelo Espírito Santo, é impossível. Mas o que é a adoração profética? Evangelista, pode existir muitas definições para a gente tentar explicar, para nós tentarmos explicar realmente o que é. Deixe-me só agradecer a algumas pessoas que estão aqui. Claro que sim. A pastora Rose Machado, do Brasil, a pastora Eliana, de Itália, estão conosco aqui. Também estão mentores que me acompanham, pessoas que eu visito as lives deles para aprender. O Joy está aqui. Joy, um grande abraço, obrigado por toda a ajuda, pela honra com que me tens abençoado, e eu queria honrar também mencionando. Pode continuar, Salmista. Perdão. Benção. Fico feliz de estarem aí algumas pessoas a ouvir. Como estava-lhe a dizer, Evangelista, existem muitas definições e nenhuma nós podemos dizer que é aquela que é mais certa e mais válida. Há uma verdade absoluta que se pode tirar disto tudo, é que realmente existe o ministério profético, existe o profético no meio de nós. Isso é uma verdade absoluta. Agora, a forma com que ele é interpretado ou manifestado, isso depende de cada um. E depende de como o Espírito nos revela e como o Espírito testifica dentro de nós, né? Agora, pronto, Deus entregou-me aquela palavra e eu tive que ministrá-la até num vídeo. Foi bem. Porque para mim há uma clareza muito grande acerca das duas coisas misturadas. Ou seja, há duas coisas ali que se misturam, que fazem-nos abrir a mente para entender realmente o que é o profético. Porquê? A adoração profética. Porque ela fez as duas coisas. Aquela mulher misturou uma oferta, ou seja, uma adoração, com o profético. Porquê é que ela misturou uma adoração com o profético? Porque ela ungiu o corpo de Jesus, sabendo que ele dali a horas, a dias, um dia ou dois, ele ia estar morto. Então aquilo que ela fez, se nós estudarmos um bocadinho, vamos entender que aquilo que ela fez só se faz desculpa a expressão, a um defunto. Porque ninguém unge o corpo de ninguém com perfume, a não ser que ele já esteja morto. Então aquilo foi para mim talvez o maior ato profético que alguém fez. Basta dizer que o próprio Jesus olhou e disse: o que esta mulher está a fazer tem que ser memorial e tem que ser lembrado pelos tempos, porque é um nível de adoração muito profundo o que ela fez. Então, para mim, a melhor definição do que é a adoração profética é mesmo esta: é que ela estava em casa, e ela estando em casa, ela estava com uma tal sintonia com o céu que ela ouviu o céu e disse: vai ungir o corpo de alguém como se fosse um morto. E então, para mim, esta é a melhor definição do que é a adoração profética: é nós termos um ouvido sensível à voz de Deus para entender aquilo que a igreja hoje precisa que seja ministrado e que seja feito, aquilo que o céu quer que nós façamos. Então a melhor definição do que é a adoração profética é mesmo este: é alguém que tem uma sensibilidade ao Espírito de tal forma que cede às exigências daquilo que Deus e o céu estão a pedir. Porque na verdade foi... Eu para mim até fazia o vídeo de apresentação de 3 minutos, que era a música toda. A ministração. A música tem 16 minutos. 11 minutos. 11, é isso. 11 minutos. 11 minutos e 26, se não me engano. Eu para mim punha a música toda, não é? Eu não sei se nos vai trazer aquela música daqui a pouco, mas eu espero que nos brinde com aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, porque eu estou certo que todos nós vamos ser muito, muito impactados. E na verdade é uma presença. Quando se faz esta adoração profética, atrai em maior medida a unção de Deus, salmista? Eu acredito que sim. Porquê? Porque uma pessoa que está sensível à voz significa que ele tem uma ligação. E se nós formos a profundizar este tema, eu trouxe um ensino há pouco tempo aqui ao meu grupo de louvor que o critério fundamental e essencial para se ouvir Deus e para se ter este coração ligado a Deus tem que se ter o coração limpo, que era aquilo que Davi tinha. Agora,
nós nunca vamos deixar claro de pecar, porque somos pecadores por natureza, como o apóstolo Paulo ensina. Mas nós temos uma graça, que é uma graça ajudadora, é uma graça que intercede por nós e que nos ajuda e nos dá esta capacidade e este entendimento de renovarmos a nossa mente, como diz em Romanos 12, de que apesar de sermos pecadores, também somos, caminhamos para a perfeição, como Paulo escreve lá a carta a Colossenses e diz que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Nós não somos ainda perfeitos, mas quando nós temos esta clareza, esta revelação de que apesar de sermos pecadores podemos caminhar em perfeição, então aí é uma ajuda extra para mantermos um coração limpo. E mantendo este coração limpo, então nós vamos sim conseguir atrair aquilo que é o céu, o trono à terra. É esse o objetivo de cada vez que eu ministro louvor. Agora, em medida maior, vem quando nós obedecemos a estes critérios. Não é fácil, claro. Eu também tenho os meus dias bons e os meus dias maus, como o evangelista também todos temos, não é? Mas quando há esta clareza, esta revelação, esta definição, então acho que as coisas até se tornam um bocadinho mais fáceis, porque o temor do Senhor habita em nós, não é? E a Bíblia diz que, como é que é? Diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, não é? Lá em Provérbios. Primeiro capítulo de Provérbios, versículo 5. Exato. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, não é? É verdade. Salmista, queria-lhe fazer aqui outra pergunta. Eu esta não tinha escrito, mas sinto no meu coração lhe perguntar. A função, o ministério de um salmista, de um adorador, é trazer a presença e entregar ao povo. Eu sempre entendi assim. É alguém que ministra buscando a presença de Deus e entregar ao povo que ali está reunido, aos filhos, à congregação, à igreja, essa presença. A busca principal num culto deriva de quem está a louvar. A presença se faz porque quem louva e o adora o busca em intimidade. Olha, eu posso até dizer, evangelista, aqui rapidamente. Eu sei que eu não gosto, eu sei que falo muito. Eu se começar a falar. Não. Esteja ao tempo que precisar. Não, mas olha, eu por acaso. Sim, a definição de quem ministra nos altares, eu até eu escrevi um manual que eu pronto, dei um mini estudo bíblico lá para o meu grupo de louvor, que somos ainda uns quantos. E eu, quando escrevia isto, tive a preocupação de entender com uma clareza o que é que nós fazemos, qual é a nossa função. Então descobri algo lindo, que nos abre a mente para entender qual é exatamente a função do levita. Então, se nós regredirmos um bocadinho e formos até à mulher de Jacó, que está a dar à luz a Levi, então a Bíblia diz que, pronto, e o evangelista sabe melhor do que eu, que os hebreus davam à luz aos filhos e punham-lhe um nome, atribuíam um nome de acordo com o momento que eles estavam a passar ou com aquilo que eles queriam que acontecesse, pronto, dentro da linha do tempo daquilo que aconteceu. Então o que é que acontece? Quando a mãe de Levi dá à luz a Levi, ela sentia ali um género de uma ausência do marido de Jacó, porque Jacó tinha Lia e tinha Raquel. E então ela, como sentiu um bocadinho dessa distância, quando nasce Levi, ela põe o nome de Levi, que significa aquele que me vai aproximar do marido, do noivo. Aquele que me aproxima do noivo, do marido, neste caso. Então este nome tem um segredo lindo. Porquê? Porque depois Deus vem e separa a tribo de Levi para ministrar no templo, ou seja, entendemos então que nós que ministramos no altar, a nossa função é exatamente essa, unir a noiva ao noivo. Hoje não existem levitas de sangue, não é? Porque isso só o sangue de Jesus, não é? Mas existe ainda a função de levitas, que é aqueles que unem a igreja, a noiva, ao noivo. Então, no fundo, quando nós temos este princípio e ministramos a um altar com este princípio, acho que realmente as coisas podem funcionar de forma diferente e melhor, não é? Eu costumo dizer sempre aos meus liderados, nós não devemos ministrar, nós não devemos, ou seja, subir a um altar e ministrar o louvor para fazer bem ao povo. Queres fazer bem ao povo?
empurra-os para a adoração, empurra-os para Deus, só. É Ele, só Ele. Eu gosto daquela adoração muito, muito vertical. Que coloque as pessoas aos pés de Jesus. Exatamente, exatamente. A nossa função é só essa, é trazer a igreja aos pés dele e depois a igreja ficar... Eu pessoalmente até sou alguém que gosta muito de ministrar um louvor íntimo, naquela intimidade, porque eu gosto do relacionamento, gosto de devocional, gosto da entrega, pronto. Já estou a falar aqui muito e a gente vai escavando e vamos... Salmista, eu pessoalmente, eu não tenho ministério de louvor nem de adoração, tenho de palavra, se posso dizer isto, não é? Mas Deus me impulsiona muito mais na totalidade da palavra do que propriamente no louvor e na adoração. Sou daqueles que canto para o Senhor. Às vezes eu entro em live e as pessoas dizem: evangelista, você pode cantar um louvor ou uma adoração? Eu digo: olha, não me leva a mal, mas para você continuar aqui com as pessoas é melhor eu apenas vir, receber, para ser abençoado. Eu canto para o Senhor e não sou propriamente aquela pessoa capaz de estar a cantar e dizer: não, eu vou cantar aqui um louvor que vai impactar a sua vida. Não. Mas muitas vezes é importante. Eu pessoalmente, quando recebo convidados de honra na live, eu gosto de fazer todas as perguntas. Esta não estava aqui. Sim, mas pode ficar à vontade. Aqui não estava no rol, mas na realidade, é importante que a igreja entenda, por exemplo, chegar a um culto atrasado ou chegar a meio bem, a meio às vezes não é mau, mas chegar no fim da adoração é perder a essência da presença. Ou seja, o louvor e a adoração é muito importante para trazer as pessoas aos pés de Jesus, não é? Sem dúvida. Então, muitas vezes as pessoas, quando dizem assim: este culto foi muito abençoado, nós muitas vezes observamos isso de quem sabemos que está no culto ao Senhor de início ao fim. Claro. Porque o louvor e a adoração prepara o coração, é como se fosse um terreno que é preparado para receber a palavra. Sem dúvida. Ou seja, nós tributamos amor e adoração a Deus e Deus derramamos aos seus pés e Ele traz a sua palavra como um bálsamo, como uma garantia. Sem dúvida, sem dúvida. Do seu poder. Então eu quero lhe agradecer, Salmista, por me ter permitido fazer-lhe esta pergunta. Eu enviei-lhe as perguntas antes porque eu não gosto de apanhar ninguém de surpresa. Não é porque eu não sabia que... Eu tinha a certeza que você ia ser genuíno, mas esta pergunta, na realidade, tocou ao meu coração, porque é importante nós entendermos qual é, no fundo, o melhor que alguém que está no louvor e na adoração deve ter como uma prioridade. Exato. O Salmista disse aqui uma coisa muito importante. A todos os irmãos que estão aqui na live, nós temos vários irmãos que aqui estão na live, diz uma coisa importante. A maneira como nós estamos quando subimos ao altar para ministrar e adorar ao Senhor. Mas uma responsabilidade muito maior quando nós temos essa responsabilidade não somente de adorar e ministrar, como também, como consequência desse louvor e da adoração, ser trazido para os filhos de Deus no meio da igreja e no meio da congregação. Deixe-me dizer-lhe, assim que está nesta live, foi uma resposta que me impactou e que eu vou guardar esta resposta para o resto da minha vida. Porque, na realidade, o mistério do louvor e de adoração deve ser compreendido pela Igreja, é no Ministério Shalom, não tenho a menor dúvida, mas deve ser entendido como um ministério de honra e de excelência. Não é? Claro, aliás, Salmista, até há quem diga que nós, na eternidade, passaremos todo o tempo a louvar e a adorar o Senhor, não é? É verdade. Por isso, aqueles irmãos que não louvam e não adoram, ou têm mais vergonha ou menos expressão, se na eternidade nós o louvaremos e adoremos para sempre, convém começar a preparar aqui, não é? A ensaiar, não é? Convém começar a ensaiar o refrão do céu. Exatamente. A ensaiar no nosso mistério, na nossa igreja, e aprendendo com quem sabe e com quem tem dom. O facto de eu dizer que o salmista José Lebre é um convidado de honra é porque eu reconheço, eu pessoalmente reconheço, e muita gente em Portugal, todos os ministérios em Portugal reconhecem que é um servo de Deus de excelência que tem dom no seu Obrigado. Amém? Obrigado. Obrigado. Deixe-me honrá-lo porque digno de honra é quem tem honra, não é? Então deixe-me dar a honra que
quando nós ministramos honra para Deus, Deus faz com que sejamos honrados. Amém. Amém. É o princípio da semeadura, da colheita, não é? É o princípio. É verdade. Quando nós honramos, nós somos honrados. É assim que o Senhor nos ensina e é assim que nós devemos fazer. Uma última pergunta, salmista. Na sua opinião, em que fase é que a nação portuguesa está do avivamento tão prometido durante anos para a nossa nação e as nossas igrejas? Eu, por acaso, quando li a pergunta que já me tinha enviado, o evangelista já me tinha enviado, e eu, pronto, tentei responder assim rapidamente, de uma forma simples, essa pergunta para mim mesmo, não é? Porque a nossa consciência vem logo trabalhando, não é? Claro. Mas eu vou ser sincero, evangelista, eu não consegui encontrar uma resposta que seja fácil, não consegui. E eu quando falo, quando se fala em avivamento, fala-se no trabalhar de Deus, fala-se no despertar de Deus, fala-se no sopro de Deus a despertar uma nação. E então eu quando falo em avivamento, o meu coração leva-me logo para a 2 de Crónicas 7:14, que até compus uma canção exatamente sobre isso. Okay. Que é que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei do céu, sararei a sua terra. E então talvez sejam os versículos mais interligados com aquilo que é um verdadeiro avivamento, que é aquele avivamento que Deus ouve do céu e tem vontade de sarar a terra, tem vontade de agitar, de mexer a terra, tem vontade de fazer alguma coisa em relação à terra. Isto é tudo muito espiritual e eu acredito num verdadeiro avivamento. Mas se eu olhar com os olhos carnais hoje para a nação portuguesa, talvez eu pudesse talvez nós, homens de Deus, até ficássemos um bocadinho frustrados, porque realmente a nação portuguesa é uma nação que precisa se humilhar, precisamos se arrepender dos nossos maus caminhos. Eu falo generalizando, né, como uma nação na sua amplitude, né? Mas com os olhos espirituais, no meu espírito também testifico, e tenho a plena certeza que o espírito do evangelista também com certeza deve funcionar assim. No espiritual, no mundo espiritual, eu sei que isto é uma batalha, e isto, pronto, faz-me lembrar aquele versículo que o apóstolo Paulo escreve lá aos Romanos, que é: somos mais do que vencedores em Cristo. E ser mais do que vencedores é que quando nós estamos neste processo, à espera desse tal avivamento, eu sei que esse avivamento ele já está conquistado, ele vai vir, e ele está a caminho, e no mundo espiritual é uma batalha que nós já vencemos, porque Deus não perde. Jesus não perde. Então a nossa fé está depositada em Cristo, em Jesus, e eu sei que Deus não perde nada, não perde uma batalha. E está prometido esse avivamento, eu sei que ele vai vir, e eu sei que quando ele vier vai ser mesmo para a nação se ajoelhar e para a nação se prostrar aos pés de Cristo Jesus. Na fase em que nós estamos, no mundo espiritual, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos e salvos desde antes da fundação do mundo. Então, no mundo espiritual, o avivamento já aconteceu e a nação foi salva. Exato. Agora, no mundo carnal, no mundo físico, nós olhamos, claro que vamos até frustrar-se, mas quem tem a fé genuína em Cristo Jesus sabe que no mundo espiritual as coisas já aconteceram. Amém. E eu sei que isto brevemente nós vamos ver com os nossos olhos. Amém. No fundo, quando nós falamos em Portugal, falamos um pouco por toda a Europa. Europa, exato. Uma Europa tão cheia de dinheiro, não é? E tão vazia de Deus, com tanta necessidade, com uma taxa de suicídio tão grande. É verdade. Pessoas que trabalham para o seu dia-a-dia, para comer, e muitas vezes o dinheiro não chega até final do mês, porque se tem uma vida com muitos bens, com muitas vezes até tendo aquilo que é supérfluo. Mas a Europa, nós podemos dizer que a Europa tem abastança, há dinheiro na Europa. É verdade. Agora, quanto mais existe esse dinheiro, mais o povo está faminto de presença, de presença de Deus, de encontrar uma razão plausível, séria, verdadeira, genuína para caminhar e para viver.
Então, nós aqui em Portugal, eu acredito, salmista, nós temos tido igrejas a crescer pela graça de Deus. É o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que Ele quer salvar, mas nós não podemos deixar de fazer o nosso trabalho. Mas também disse algo que testifica comigo totalmente no meu espírito, que é avivamento é consequência de arrependimento. É verdade. E aí é que muitas vezes nós sabemos que tem que haver um arrependimento mais genuíno, começando muitas vezes na liderança, eu falo por mim, não é? Um arrependimento genuíno para que a glória de Deus venha sobre uma nação. E quando a glória de Deus vem sobre uma nação, sinais, prodígios e maravilhas são alcançados, sim, mas acima de tudo, transformação de uma vida com sentido e uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. No fundo, é para isso que nós fomos criados. É verdade. Da sua glória. Amém? Amém, amém. Salmista, eu estou impactado com o nosso diálogo, que muito me tem abençoado e Deus, o Espírito Santo aqui testificando ao meu coração, mas eu queria lhe pedir para nos trazer 2, 3, o que sentir no seu coração. Olha, eu para dizer a verdade, sou mesmo muito cansado e a minha garganta está mesmo muito má, mas eu vou tentar aqui. Vamos lá tentar posicionar aqui o telemóvel assim. Mas enquanto o salmista faz ali a preparação, deixe-me dizer-lhe que é um louvor e uma adoração que é expresso numa profundidade muito grande. Estou muito expectante para ser ministrado por aquilo que Deus colocou no coração do salmista. Então, seja abençoado e que possa desfrutar. Não sei se conseguem me ouvir assim. Sim. Consegue? Sim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se buscar a minha face, certamente eu abrirei a janela, sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se buscar a minha face, certamente eu abrirei a janela, sararei a sua terra, derramarei do teu Espírito, derramarei do meu Espírito. Esta canção fala exatamente de 2 de Crónicas 7:14. Esta canção já compus há alguns anos, mas é exatamente o que está escrito na Bíblia, que é Deus a falar, é a canção a falar exatamente. Esta canção que eu vou ministrar aqui é aquela que está lá no vídeo. Eu vou estar a ministrar sobre a oferta da mulher que ungiu Jesus. Amém.
Eu quebro o meu frasco de perfume caro, me humilho a ti. E com minhas lágrimas e com os meus cabelos eu lavo os teus pés. Eu quebro o meu frasco de perfume caro, me humilho a ti. E com minhas lágrimas e com os meus cabelos eu lavo os teus pés. Palavras não bastam, atitudes não chegam para descrever o que tu és. Tudo o que eu faço e tudo o que eu tenho entrego aos teus pés. Palavras não bastam, atitudes não chegam para descrever o que tu és. E tudo o que eu faço e tudo o que eu tenho entrego aos teus pés. Não vás embora, fica mais um pouco. Não vás embora, eu quero ficar aos teus pés. Não vás embora, fica mais um pouco. Não vás embora, eu quero ficar aos teus pés. Poder ouvir tua voz, ficar aos teus pés. Poder ouvir tua voz, ouvir tua voz. Infelizmente a minha garganta está mesmo a doer. Cada vez que engulo parece que estou a engolir vidros. O salmista foi uma... Deixa-me dizer que nós temos muitas pessoas que entram e saem da live, é normal, mas permanentes temos muita gente que está assim. E os comentários que eu tenho aqui é que louvor lindo, que bênção, aleluia Senhor. No fundo foi uma adoração que nos impacta, não é? Eu digo a verdade, se eu não estivesse tão doente da garganta, passava aqui mais tempo, só que parece que estou a engolir vidros. Isto é o princípio de uma inflamação. Quando engulo, parece mesmo que estou a engolir vidros, dói-me quando engulo, então já é início de uma inflamação. Então, se eu tivesse nas minhas perfeitas capacidades, não saía daqui, mas infelizmente não consigo mesmo. É uma bênção, salmista. Eu também não quero estar a empatar mais, dizendo que
Foi uma honra tê-lo como meu convidado. Espero que se tenha sentido honrado com este convite. Eu fui Claro que muito sim, honrado sem dúvida, por ter aceito o convite, dizer que foi sem uma dúvida. bênção o receber, foi uma bênção aprender consigo e é uma honra poder tê-lo aqui. E agora, quando visitar a Igreja Shalom de Almada ou no Porto, na conferência anual, eu faço questão de ter consigo e lhe dar um abraço. Uau! A realidade do seu Benção. testemunho me impacta e nos desafia a ser mais, Uau! melhor e vermos a adoração a Deus como algo tão precioso que, Verdade. que atrai a sua presença, não é? É um ato de adoração, é um ato de humildade diante de Deus, mas devemos ter a certeza que é um ato também que atrai a presença em glória de Deus na Amém. nossa vida. Amém. José Lé, Olha, muito eu, obrigado pela eu quero atenção. dizer que foi um privilégio, foi uma honra, Deus sabe, que eu sinto-me muito privilegiado e muito feliz quando as pessoas contam comigo para alguma coisa. E eu sei que é Deus quem faz isto, a gente não entende, mas temos a plena convicção de que não somos nós que fazemos, é Deus quem prepara estas coisas. Acredito que esta adoração, apesar não, na sua essência é para Deus, é para encher o trono de Deus, mas acredito que esta adoração também guia pessoas aos pés, guia pessoas à humilhação, guia pessoas a entregar tudo no altar, guia pessoas ao relacionamento com Cristo. Isso também é válido e é viável também, apesar de que tudo o que nós fazemos é para Deus, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero me parecer, até gaguejo, nós devemos de honrar servos de excelência. Muitas vezes é lógico que os ministérios estão dentro da igreja, mas quando nós nos juntamos e conhecemos os ministérios, nós entendemos como o ministério em Deus é tão diversificado, tão profundo, que Deus age de maneiras tão diferentes às vezes em determinados servos, e todas as pessoas, desde que tenham um coração genuíno em Deus uma forma de o buscar e de o servir em integridade, é digno de nós honrarmos e de trazermos. Eu pessoalmente creio que as redes sociais é uma bênção quando é usado da maneira correta. Exatamente. E ver o seu trabalho, por exemplo, no YouTube, o salmista tem quase 5.000 seguidores no seu YouTube, onde tem o louvor, onde tem a adoração, né? E muitas vezes está ali, colocado no YouTube, sem grande expressão. Então nós que fazemos lives, devemos trazer as pessoas que realmente têm dons e ministérios que impactam. Daí o ter convidado. E estou muito feliz e testificou comigo este convite, o nosso diálogo que foi uma bênção, e lhe agradecer a honra do seu carinho também pelo meu ministério e dizer que estamos juntos pelo Rei e pelo Reino e que tudo o que fazemos é para o Senhor, mas foi uma honra muito grande o receber. O meu muito obrigado de coração. Obrigado de coração e um abraço fraternal mesmo. Obrigado. Como manda o apóstolo Paulo, um abraço fraternal. Obrigado pela honra. Adeus, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe e obrigado. Obrigado eu. Deus abençoe todos os que estão aí a ouvir também. Um abraço. Há irmãos que estão aqui que estão a seguir e pronto, que já têm o seu TikTok e estou certo que acompanharão também o seu trabalho e o seu negócio. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Bom, é uma bênção termos tido aqui o salmista que nos abençoou e que nos trouxe não somente o seu testemunho, como também o seu louvor e a sua adoração que impacta o céu. E estou certo que impactou também a sua vida. Quero orar por si e lhe dizer que você é abençoado. Que você é abençoado. Nós temos mais 5 minutos para poder fazer esta live. Então deixe-me orar por si, pela sua vida, pelo seu ministério. Agradecer à pastora Rosa, à pastora Eliane, à pastora Eliai também, que esteve aqui. Agradecer à Aida, que faz lives, que é uma bênção. A vossa presença, que muito me honraram. No fundo, esta live é para glorificar o nome de Jesus. É para que Ele seja exaltado. É para que Ele seja glorificado. Não é minha intenção de forma alguma mostrar aquilo que é um evangelista. Não, o que o evangelista Vítor Garcia faz é um objetivo meu, que você saiba. O meu amor por Deus, pela obra de Deus, a minha consagração a Ele,
É lógico que nós temos erros, temos falha, dias bons, dias maus, como dizia ainda há pouco o salmista, mas o objetivo desta live Semente de Vida, que fazemos todos os dias, às 21 horas aqui em Portugal, é trazer a palavra de Deus, trazer servos de honra que vêm dialogar connosco, que vêm falar um pouquinho connosco e que vêm também expressar o dom para o qual foram chamados e abençoados. Creio que esta live abençoou a sua vida e eu quero orar por si. Paizinho querido, em nome de Jesus, abençoa todos os irmãos que passaram, que permaneceram, que estão e outros que já foram embora desta live. Abençoa poderosamente a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua prosperidade, a sua saúde, que o teu Espírito toque profundamente, Pai, trazendo vida em vida e abundância. O Senhor conhece os desejos do coração dos teus filhos e, Senhor, eu te peço, como teu servo, que o Senhor possa abençoar. Abençoar, Pai, sem medida, e que a vida em vida e abundante que existe pela tua graça e pelo teu amor, que seja derramado no coração de todos aqueles que estiveram nesta live e que o teu Espírito Santo possa impactar cada vez mais e que possa abençoar com poder e glória. Paizinho, dá-nos fome e sede da tua palavra. Pai, coloca em nós um coração disposto, predisposto a lermos a tua palavra e aprendermos de ti. Senhor, leva-nos a uma vida intensa e profunda de intimidade contigo, buscando a tua vontade. Senhor, queremos estar direcionados pela tua palavra. Queremos estar no centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E queremos, acima de tudo, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprir o plano, o propósito e o destino para a nossa vida. Pai, não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Queremos caminhar na base da tua palavra, na base do teu amor. Dá-nos sensibilidade à tua voz. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a ouvirmos de ti e sermos direcionados pelo teu Espírito. E, acima de tudo, Senhor, que o Senhor nos desafie cada vez mais a buscarmos a tua presença, buscarmos o teu amor, conhecermos mais de ti. Pai, desafia-nos na madrugada para acordarmos e buscarmos a tua face. Ao longo do dia, Senhor, no nosso trabalho, no mesmo momento que o Senhor nos abençoa, nos trazendo prosperidade à nossa vida, cria em nós um coração sensível para recebermos, Senhor, no nosso espírito aquilo que é a tua vontade. Fala connosco, Senhor, move-te em nós, traz-nos ideias, faz-nos filhos, teus filhos criativos. Dá-nos unção dobrada do teu Espírito, dá-nos unção da tua presença, ajuda-nos a ser cada vez melhores, ajuda-nos a ser melhores maridos e esposas, ajuda-nos a ser melhores filhos, ajuda-nos a ser melhores pais. Nós necessitamos da tua graça, do teu amor e do teu poder para cumprirmos a tua vontade e sermos uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigado pelo teu sangue e pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e pela tua autoridade. Nós temos 30 segundos que a live vai acabar. Eu nem sabia que era o TikTok que nos mandava calar. Então deixa-me dizer que foi uma honra o receber nesta primeira live do Semente de Vida. Amanhã estaremos juntos. Eu conto com a sua presença. Amanhã saberei ainda melhor poder estar aqui no TikTok. Mas você é o meu convidado de honra. Amanhã, a partir das 21 horas, estarei aqui para trazer uma palavra. Deixa o versículo de hoje. Agindo Deus, quem impedirá? É a pergunta que Deus nesta noite fez ao nosso coração. Quando Deus age em sua vida, ninguém impede. Então, seja uma bênção e que você possa ser amplamente abençoado no nome de Jesus.